Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra. Hoje vai ser uma palestra muito maravilhosa. A gente estava aqui comentando essa grande figura, né, de Eurípides Passanufo. É uma grande figura, um grande espírito. Então nós vamos fazer a nossa prece agora, após a nossa... A Vera vai ler uma página assim para nós. Harmonização. Boa tarde. Do livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca, mensagem 17. Amar faz com que nossas células vibrem em perfeita harmonia. E onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. Mas o amor só tem sentido quando é experienciado. A palavra amor é neutra, expressa apenas uma ideia. Somente quando se ama é que poderemos saber o amor. Saber tem sentido de saborear, experimentar. Olhar para uma fruta não nos permite conhecer o seu sabor. Somente quando a provamos é que sentiremos o seu gosto. Por que você não sente o gosto do amor agora mesmo? Será que não existe alguém esperando um abraço seu? Um telefonema? Não existe alguém precisando da sua palavra amiga? De um simples pedaço de pão que você queira dividir? Será que você também não será capaz de um gesto de amor por si mesmo? Eu tenho certeza que sim. Ligue para um amigo e peça ajuda para as suas dificuldades. Procure amparo espiritual no templo religioso de sua fé. Acerque-se de pessoas de bom astral. Cultive somente ideias positivas ao seu respeito. Então, agora nós vamos elevar nosso pensamento a Jesus, à espiritualidade desta casa, para que nós consigamos que eles estejam presentes conosco aqui e com a nossa irmã Delma, que fará a palestra, para que seja uma tarde de ensinamentos e de muita coisa boa para o nosso coração. Jesus, querido amigo, nesse instante, Senhor, estamos aqui te pedindo, Mestre, que esses espíritos queridos que o Senhor possa enviar para nós, aqui possam estar para assistir a palestra conosco, nos ajudando, nos intuindo sempre para coisas boas, não só por nós, Senhor, mas por todos aqueles que têm necessidades maiores. Os nossos irmãos que estão acamados, os que estão, Senhor, adoentados do corpo e da alma. Enfim, Senhor, todo aquele que está em desequilíbrio moral e físico. Que teu amor, Jesus, chegue até cada um, para que eles possam se conscientizar de que melhor será modificar o pensamento, modificar o modo de agir, que não serve só para eles, mas para todos nós. Todos nós somos necessitados de mudanças. Então, Jesus, te pedimos que essa palestra nos fale de fundo ao coração, que nós saiamos daqui dessa casa com muito mais entendimento, com muito mais aceitação e amor no coração. Que assim possa ser, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai. Abençoa também, Senhor, as águas que vão ser servidas como remédio e todos os nomes dos nossos irmãos que estão presentes ali já, e que essa espiritualidade, amiga, em teu nome, Senhor, possa auxiliar. Que assim seja, em nome de Deus. Graças a Deus. Agora nós passamos a palavra a Delma, que vocês já podem ver ali, né? Eurípides Passanufo, educador e médico. Vou pedir também para que vocês desliguem ou coloquem o celular em silencioso, por favor. Boa tarde, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre um personagem da doutrina espírita muito importante para nós. Eu acho que para toda a humanidade, porque ele deu exemplos maravilhosos. É interessante que hoje em dia
até nos dá um status, nós dizemos que somos espíritas. A gente chega num lugar e a pessoa pergunta qual é a nossa fé, e a gente fala, sou espírita. Você fala que é médium, então? Mas no tempo de Eurípides, isso dava cadeia. Tá? Olha que vocês se livraram. Nós, né? Então, no tempo de Eurípides, dava cadeia, porque a gente era fichado na polícia. Né? Porque era uma prática nociva, era uma prática, às vezes até dada como demoníaca, porque a gente evocava espíritos. Isso não era coisa de Deus. Então, como o tempo é um sábio mudo, o tempo tudo modifica, o tempo tudo mostra, nós vamos agora conhecer a vida deste espírita ilustre, que se chama Eurípides Barçanufo. Primeiro eu coloquei os livros, depois eu deixo na tela, se alguém quiser depois até anotar. Nós temos alguns livros, que tem muitos livros do Eurípides Barçanufo. Em Minas Gerais, então, que ele é de Sacramento, em Minas Gerais tem muitos livros, biógrafos que escreveram os livros, pessoas que estiveram com eles, tudo que aconteceu depois de Eurípides, por causa dele, foram feitos muitos livros. Então, esses são alguns. Eu quero destacar A Grande Espera. A Grande Espera é um livro muito interessante, que ele fala da espera de Jesus, que os espíritos já trabalhavam na espera de Jesus, né? E aí conta a história de Marcos, que é um discípulo de Jesus, que ele está nesse livro, né? Que ele fala que ele trabalhou para esperar Jesus em outra encarnação, né? Aí temos Eurípides Barçanufo, de Roma a Sacramento. Conta a história dele desde Roma até chegar em Sacramento. Eurípides, o Homem e a Missão, que conta toda a biografia dele. Eurípides, o Médium de Jesus, que vai falar das psicografias e as mensagens de Eurípides, também muito importante. E outros. Eu achei muitas capas de livro, mas que eu não tenho conhecimento, eu não li todos. Então, essa é só para a nossa informação. No final, eu deixo aqui. Bom, vamos fazer uma breve biografia do nosso personagem aqui. Eurípides Barçanufo, educador e médium. Nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1º de 1880. Ontem ele fez aniversário, né? Desencarnou no dia 1º de 1918, vítima da gripe espanhola. Meu pai nasceu nesse ano. Eu sempre falava, nasci em 18. Né? Se fosse vivo, eu estava com mais de 100 anos. Fundou o Liceu Sacramentano em 1902. Em 1903, converteu-se ao Espiritismo. Vejam que as datas são muito próximas. Em 1904, foi vereador. Mostra desde menino a tendência e o desejo de auxiliar os doentes e pobres. Fundou o primeiro colégio espírita do Brasil, sob determinação expressa de Maria de Nazaré. Eurípides nasce com o desejo de ser médico. Ele queria muito ser médico. E ele devorava toda a biografia que ele encontrava, de tudo que tivesse sobre medicina, ele queria ler. Porque ele era ávido por isso. Aí nós vamos saber depois por que ele não se tornou médico. Eurípides Barçanufo, aí tem as datas de novo, foi um educador, político, jornalista e médium brasileiro, um dos expoentes e pioneiros do espiritismo no país, notório principalmente por sua atividade na educação brasileira e no tratamento espiritual. Fundou o primeiro colégio espírita do Brasil, o Colégio Allan Kardec, que disponibilizou educação gratuita para milhares de pobres e órfãos.
Muito interessante isso. Ele tinha muitas tarefas, né? Era multitarefas. E desencarnou com 38 anos. Ele fez tudo isso até os 38 anos. E quando ele fundou esse colégio, a educação tinha que ser gratuita para os órfãos, as pessoas que não tinham condições de ter nenhuma educação, nenhuma cultura. E ele era um professor tão fantástico que os alunos o adoravam. Porque ele não ensinava só português e matemática, né? Nesse colégio se fazia o culto no lar todos os dias. Os alunos com problemas, né, os rebeldes, eram encaminhados para a conversa, mas também para as reuniões mediúnicas. Abrindo parênteses, quando eu ainda era professora, né, eu vou morrer sendo, mas quando eu era efetivamente professora, eu fazia isso, fazia minha listinha dos meus anjinhos e pedia Jesus por eles, né? Porque pedindo por eles, pedia por mim também, né? E era muito importante isso, porque todos nós temos uma carga, todos nós carregamos o nosso pretérito, e não é porque é criança e jovem que não carregue. Às vezes é até mais difícil para eles, porque eles não conseguem controlar a impulsividade, o nervosismo. Muitas vezes a gente via isso na sala de aula. Uma criança rebelde. Essa semana eu estava contando de uma aluna que eu nem lembrava mais. Eu alfabetizei uma criança, uma menina, que a diretora falou assim: Delma, cuidado, hein? Ela é nervosa. Ela rasga caderno, ela joga tudo pela janela, né? Ai, meu Deus. Aí eu falei: que vamos fazer, né? Orando, vamos orar. Entrava na sala de aula, lia em voz alta uma mensagem, fazia a minha prece e pedia para que os espíritos estivessem ali nos auxiliando a todos. E aí eu comecei a perceber que ela era uma criança que vivia numa família tóxica. Era muito agredida, era muito desrespeitada, 6 anos de idade. Mas era uma criança altamente inteligente. E aí ela falava comigo: não vou fazer. Quando eu passava alguma coisa no carro: não vou copiar. Eu falava: Jesus. Aí eu falava: mas por que você não vai copiar? Você não sabe escrever? Aí ela falou: eu sei escrever. Eu falei: então escreve aí para eu ver, só para eu ver se a sua letra é bonita. Aí ela começava a escrever, eu falei: nossa, eu acho que você é a letra mais bonita da sala. Aí ela: é? Eu falei: é. E aí eu comecei a tratar ela valorizando o que ela tinha de melhor, né? A escrita dela era bonita, ela pegava com muita rapidez os ensinamentos. Eu pedia a ela para me ajudar. Eu falava: olha, tem um coleguinha aqui que está com dificuldade, você não podia dar uma mãozinha, né? E assim foi indo, e a menina começou a prestar atenção, começou a se desenvolver melhor, ficar mais calma, porque ela se sentiu num ambiente seguro, né? Eu não falo isso para me vangloriar como professora, mas sim para falar de que a gente tem que buscar a espiritualidade em qualquer momento da nossa vida, né? Qualquer momento da nossa vida, a espiritualidade é fundamental, é fundamental. Nós não fazemos nada sozinhos. Nada. E o dia que a gente se atreve a fazer sozinho, a gente não acerta. A gente tem muita dificuldade. Quando a gente faz junto, tudo funciona. Então Eurípides começou a fazer junto. Então vamos ver. Primeiros anos como educador, vereador e filantropo. Nascido em berço católico, foi o terceiro de 15 irmãos. Ninguém fez ó? Toda vez que eu fiz essa palestra, quando eu falei 15 irmãos, eu falei: oh! A igreja pregava crescer e multiplicar, lembra? Então todo mundo obedeceu. Crescer e multiplicar. Eu lembro quando meu pai
Meu pai contava com orgulho que a minha avó teve 9 filhos. Na roça, um lugar assim, difícil. Meu pai falava que tinha que ajudar com tudo, com tropa de cavalo, passava 7 dias viajando para levar os animais em outra cidade, essas coisas de bem antigamente, né? E eram 9 filhos, e todos, eu conheci todos adultos, casados, não morreu nenhum, né? Porque antigamente morria muita criança, porque não tinha tratamento para os recém-nascidos, não tinha o conhecimento que nós temos hoje, né? E a vida era difícil. Difícil, mas a vida era menos complicada do que nós temos agora. A nossa vida agora é mais complicada. Se alguém fala assim, se uma pessoa chega no médico e fala assim, doutor, eu tenho 3 filhos, o médico, quando a senhora vai ligar as trompas? A senhora toma remédio? Aqui o posto de saúde fornece. Antigamente, não. Eles falavam assim, 3 filhos, mas só? Né? Hoje em dia, não, porque a gente tem que pagar creche, a gente tem que pagar o ônibus, pagar a alimentação. Antigamente, tinha no quintal de casa, né? Plantar algumas coisas. Era mais simples a vida. Hoje em dia, nós temos mais recursos, a saúde é melhor, a habitação é melhor, nosso nível de vida é melhor, mas temos as nossas dificuldades também. Todo tempo tem a sua dificuldade. Então, dos 15 irmãos do Eurípides, filhos de Hermógenes Ernesto de Araújo, que era o seu Mojico, que era o apelido dele, e de Dona Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca. Em 1902, fundou com seus antigos professores João Gomes Vieira de Melo, Inácio Martins de Melo e outros, o Liceu Sacramentano, onde passou a lecionar. Alguns alunos do liceu, estimulados por Eurípides, mais tarde, fundaram um serviço de assistência aos necessitados, denominado Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres. Aos 22 anos de idade, ocupava a posição de alta responsabilidade na Pequena Sacramento, professor e diretor do Liceu Sacramentano, vereador e jornalista. Lembra que eu falei para vocês que Eurípides queria muito ser médico? Ele queria muito. Então, ele até foi para fora de Sacramento, né, para uma cidade maior, para ser médico. Só que a mãe dele, ela tinha uma doença estranha. Ela desmaiava. Ela ficava muito aflita e desmaiava. E Eurípides era muito ligado à mãe. Ele era uma pessoa muito amorosa. E ele tinha muita preocupação. E um dos motivos dele querer ser médico era curar aquela enfermidade da mãe. Que depois a gente vai descobrir mais tarde o que era essa doença da mãe. Então, quando ele foi para estudar, a mãe ficou muito debilitada, muito depressiva, e ele ficou com o coração apertado e resolveu não mais ser médico. Voltou para a cidade. Quando ele voltou para a cidade, aí ele assumiu todas essas responsabilidades. Esse é o colégio Allan Kardec. Por quê? Ele era o Liceu Sacramentano. E depois, nós vamos ver mais tarde também, que teve que mudar de nome, a pedido da própria espiritualidade. Esse é o colégio atualmente. Não sei se todos têm o conhecimento, que a grande maioria tem, que o Centro Espírita Amor e Caridade, ele faz uma viagem. Todo ano ele faz uma caravana que vai a Uberaba, Sacramento, Araxá, visita toda aquela parte do Triângulo Mineiro que tem a ver com a doutrina espírita. E é uma viagem maravilhosa, gente. São 4 dias, ainda é 4 dias? 4 dias, maratona. Tu levanta às 6 da manhã. E 4 dias que é muita coisa para ver. Mas é espetacular. E uma dessas visitas é nesse colégio. Eles mostram tudo dentro do colégio, como é que funciona. Eles têm uma pedagogia diferenciada do resto das outras escolas. É muito, muito, muito interessante. Quem tiver essa oportunidade de ir,
A gente pode até fornecer o nome da pessoa que é responsável. Você começa a pagar a viagem 1 ano antes. Você vai pagando por mês e viaja esses 4 dias, geralmente é em agosto, que a caravana vai. E Esse ano vai ser dia 26. Então, esse ano vai ser dia 26 de agosto. E é muito legal. A gente já foi legal. Muito bom, muito boa viagem. Vamos à casa de Chico, né? Visita, aí tem palestra para a gente ouvir. Nós vamos nas cartas consoladoras, né? Que tem também. Vamos à fazenda Modelo. Nossa, gente, uma viagem maravilhosa. Quem puder ir, é uma viagem que vale a pena mesmo. Bom, Eurípides participou da fundação do jornal semanal Gazeta de Sacramento, em que publicava artigos sobre economia, literatura, filosofia e etc. Estreando assim como jornalista. Autodidata, adquiriu conhecimentos de medicina e direito, além de astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais e literatura, mesmo sem ter cursado o ensino superior. Tornou-se líder em sua cidade por seu trabalho no magistério e na imprensa. Elegeu-se vereador em 1902. Quando eu fiz esse slide, eu tive uma vergonha de mim. Vocês não sentiram, não? Eu senti uma vergonha de mim. Porque, olha, 38 anos ele fez tudo isso. E ele era professor de tudo isso. Olha só. E era um bom professor, não tapeava, não. Ele fez tudo isso, né? Escrevia para jornais. Então, ele era uma pessoa muito conceituada. Mas antes dele se tornar espírita, ele era extremamente católico. Antigamente, na época do Eurípides, as pessoas não tinham a Bíblia em casa. Só quem tinha a Bíblia eram os padres. E faziam a missa em latim, de costas, para as pessoas. Eu peguei missa em latim, né? Há muitos anos, quando eu era criança. Mas eu peguei a missa em latim ainda, de costas. E quando as pessoas iam à missa, o padre rezava em latim. Alguém entendia alguma coisa? Né? Ninguém. Falava-se do Evangelho, o padre falava do Evangelho, mas alguém entendia o que ele falava? Não, ninguém tinha acesso à Bíblia. Eurípides era uma pessoa tão fantástica, era um espírito tão bem conceituado na cidade, que os padres deram a ele uma Bíblia. Olha, isso era uma honraria, você ter uma Bíblia para si. E ele estudava a Bíblia. Ele estudava todos os pormenores, porque ele era uma pessoa muito católica, uma pessoa que tinha uma fé enorme. Antes da conversão ao espiritismo, parentes de Eurípides realizavam sessões mediúnicas na fazenda Santa Maria, distante 14 quilômetros do centro de Sacramento, na residência de propriedade do capitão Joaquim Gonçalves de São Roque e sua esposa Ana Petronilha de Araújo, tios-avós de Eurípides. Vamos dar uma pausa aqui. Para Eurípides, isso era uma coisa absurda, porque ele era uma pessoa extremamente amorosa e ele amava muito a sua família. E saber que parte da sua família estava fazendo coisas que poderiam não ser de Deus, para ele era terrível. Ele ficava apavorado, ele não entendia como é que as pessoas podiam estar fazendo aquilo. Ainda mais parentes tão próximos, né? Tios avós dele. Era uma coisa, ele ficou assim muito impactado com isso, sofreu muito com isso. E aí, vamos seguir. As sessões ricas de fenômenos eram assistidas por lavradores da região e suas famílias, além de moradores de Sacramento. Um desses participantes, a quem Eurípides dedicava especial atenção, seu tio Mariano da Cunha Júnior, chamado Senhor Mariano, foi responsável pelo primeiro contato de Eurípides com a doutrina espírita, em 1903. O tio de materialista convicto passava a espírita
e chamou a atenção do sobrinho, que recebeu de suas mãos a obra depois da morte de Leon Denis. Mas olha só o que aconteceu. Eurípides um dia foi conversar com o senhor Mariano, né, com o tio dele, e falou: tio, eu não entendo o que o senhor está fazendo. Isso não é uma coisa de Deus. Isso é condenado, tio. Isso é uma seita, isso não é uma religião. A religião é católica. E o senhor Mariano falou assim: meu sobrinho, você que é letrado, você que é culto e inteligente, eu não sou. Eu não consigo explicar isso com as minhas palavras. Então eu vou te dar um livro para você ler. Esse livro vai te explicar tudo. E depois que você ler esse livro, aí você pode perguntar para mim, que você não entendeu. Aí deu esse livro para ele, depois da morte. Eurípides pernoitou na casa desse tio, né, do senhor Mariano, e ele passou a noite inteira lendo o livro. Ele passou a noite inteira e amanheceu o dia lendo. O senhor Mariano acordava, olhava, estava lá Eurípides no livro. Ele cochilava um pouco mais, quando acordava, Eurípides estava lá no livro. Ele leu o livro inteiro durante a noite. Lógico que quando ele terminou o livro, ele estava cheio de perguntas, impactado com aquilo que ele viu. Ele viu que tinha lógica, que alguma coisa diferente se mexeu dentro dele. E aí, ele foi participar de uma reunião mediúnica. Só que antes de sair de casa, Eurípides pensou assim: se isso tudo for verdade, se isso tudo que eu li foi verdade, pediu a Deus, né? Senhor, faça com que uma pessoa me fale sobre as bem-aventuranças, que era uma coisa que ele tinha muita dificuldade de entender. Como eram as bem-aventuranças? Ele não entendia qual era a razão daquilo. Ele ficava empacado nas bem-aventuranças, ele não conseguia destrinchar aquilo. E aí, olha o que aconteceu. Em uma das primeiras reuniões que participa na Fazenda Santa Maria, manifesta-se por intermédio do médium Mariano da Cunha Júnior, aquele que seria um dos seus espíritos protetores, Vicente de Paulo. E o primeiro conselho que o espírito do missionário lhe outorga é: pois bem, meu filho, apesar da irmandade de São Vicente de Paulo ostentar o meu nome, afaste-se dela. É meu primeiro conselho. Não esconda sua nova posição religiosa. Pelo contrário, propague-a aos 4 ventos. É meu segundo conselho. Nada tema, porque eu o assisto desde o seu nascimento. Ou seja, fora o próprio espírito de Vicente de Paula que o instara a afastar-se de sua ordem na esfera católico-romana. A estrada de Damasco de Eurípides Barçanufo foi, sem dúvida, a Fazenda Santa Maria. Mas a primeira vez que ele foi na reunião mediúnica, quando ele chegou lá, tinha uma mesa, algumas pessoas na mesa, várias cadeiras em volta e uma cadeira vazia. Só uma vazia. Ele chegou com esse intuito, né? Ele desafiou. Se isso for verdade, eu quero que alguém fale das bem-aventuranças. Quando ele entrou, ele viu só uma cadeira. E a cadeira era para ele. E ali em volta daquela mesa só tinha pessoas simples, pessoas do campo, mal letrados. E quando ele entrou, um deles, médium, analfabeto, que não sabia escrever nenhuma letra, nem se botasse um copo na areia, sabe? Se botasse um copo na areia, uma garrafa na areia, ia fazer um ó, né? Ele não ia saber que aquilo ali era um ó. Então ele não sabia nada. Ele se levantou e falou sobre as bem-aventuranças. E foi tão maravilhoso, tão esclarecedor, que daquele momento em diante, Eurípides acreditou em tudo aquilo e se tornou verdadeiramente espírita. Só que quando a cidade soube
que Eurípides Barçanufo, aquele homem notável, que a comunidade toda respeitava, se tornou espírita. Né? Espírita, aquele povo esquisito. Quando souberam, boicotaram. Então ele já não era bem quisto nos lugares, se afastavam dele. E ele tinha uma escola, Liceu Sacramentano. E as pessoas começaram a tirar os filhos da escola. Não, agora o diretor está doido. Vamos tirar ele de lá, vamos botar em outra escola. Foi por isso que esse espírito de São Vicente de Paulo falou com ele: mude o nome para Colégio Allan Kardec. Imagina quando tiraram o letreiro. Liceu Sacramentano, né? De Sacramento, da cidade, tirou e botou o nome de Allan Kardec, aquele que estava desvirtuando aquele povo. Deve ter sido uma coisa na cidade. Mas, como o Espírito disse, né, tudo vai correr muito bem. E aí Eurípides começou a desenvolver algumas mediunidades. Não desenvolver que alguém desenvolveu nele, mas quando ele começou a entender a doutrina espírita, a mediunidade dele foi aflorando. Ele tinha tantas mediunidades que eram assombrosas, e nós vamos falar de algumas aqui. Eurípides fora prevenido pelos espíritos acerca das perseguições e incompreensões de adversários, e mesmo de parentes e amigos. Isso seria uma espécie de chancela de sua missão, agora em outra vertente. Outra coisa também, né? Hoje em dia é mais fácil, né? Você ser espírita, você ser médium, é mais fácil. Naquela época, não. Naquela época, a família se afastou, a comunidade toda se afastou dele. Queriam acabar com o colégio dele, com tudo que ele já tinha feito de bom. A sociedade não aceitou. Então os espíritos falaram que a luta dele ia ser grande, como foi a luta grande do Chico, do Divaldo, do Raul Teixeira. Toda pessoa que se levanta para o bem, sempre tem aqueles que vão jogar pedra. Sempre tem. A coisa que eu mais ouvi aqui na doutrina espírita, quando eu comecei, é que lâmpada acesa atrai mariposa. Lâmpada acesa tem pedrada. Então, quando a espiritualidade menos feliz vê que, de alguma maneira, a pessoa está se destacando para o bem, em auxílio de outras pessoas, que estão tirando pessoas do sofrimento, da depressão, aquela pessoa é atacada. Para que ela pare com aquilo. Que aquilo não faz bem para as sombras. As sombras não gostam disso. Querem apagar a luz. Por isso que eu comecei a palestra falando que a gente não faz nada sozinho. Se alguém começa a fazer alguma coisa e acha que sozinho dá conta, não dá. Qualquer empreendimento que você for fazer na vida, coloque sempre a espiritualidade, Deus na frente. Se você começa um relacionamento, fale com Deus sobre o seu relacionamento. Se você começa sua família, fale com Deus sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua família consanguínea, a sua comunidade, o trabalho onde você está. Coloque Deus na sua vida, porque se não colocar, aí as coisas vão de mal a pior. Como diz o meu amigo, daqui para frente é só para baixo. Né? É assim. Bom, olha só que lindo isso. Na farmácia, ele fez uma farmácia homeopática. Passa a receitar e curar também sob a orientação do espírito de Bezerra de Menezes. E sua farmácia era cada vez mais procurada, numa época em que a medicina detinha poucos recursos e as pessoas não possuíam quase recurso algum. Uma das mediunidades mais extraordinárias de Eurípides Barçanufo era de desdobramento e bicorporiedade. Aí eu botei partos, porque nós vamos contar uma história mais para frente também, que é muito interessante isso. Então, Eurípides Barçanufo era receitista.
Ele recebia a intuição de Bezerra de Menezes e fazia receitas para as pessoas. E aí ele fez uma farmácia, porque não existia uma farmácia que fizesse as fórmulas que o doutor Bezerra de Menezes mandava fazer, não aceitavam. Falavam assim, que isso? Isso vai matar alguém. Isso não é uma coisa boa. E aí ele fez uma farmácia, o doutor Bezerra intuía ele fazia a receita e a pessoa ia lá fazer a receita. Agora, essa farmácia, aí você pensa assim, lógico, ele era esperto, né? Ele fez a farmácia para ganhar dinheiro com isso. O doutor Bezerra vem, cura as pessoas e ele ganhava dinheiro. Não ganhava. Ele ganhava muito pouco dinheiro com isso. Né? Porque o intuito dele não era ganhar nada, e sim auxiliar aos outros. Aí nós vamos contar os causos do Eurípides. O primeiro caso dele é do senhor Carlos. Ele já tinha se tornado espírita. Um dia ele chegou para o senhor Mariano e falou assim, senhor Mariano, e o Carlos? Aí ele falou assim, meu filho, o Carlos tem hanseníase, aquela lepra. E ele mora numa casa assim, longe, porque ele não pode ficar junto com as pessoas, né, que contamina e tudo. Naquela época ainda não tinha remédio que acabasse mesmo. Era um remédio quase paliativo para hanseníase, né? Hoje em dia é facilzinho, né? A hanseníase, você vai no posto de saúde, ele dá lá uma série de remédios e a pessoa fica boa e não tem problema nenhum. Não abre uma ferida, não tem que ficar em lugar reservado, nada, e fica bom. O único problema é que as pessoas começam a se sentir melhor e descontinuam o tratamento. E aí piora de novo, né? A gente não é assim, a gente começa a tratar a gripe. Aí enquanto a gente está com febre, tossindo, a gente toma um remédio, né? Quando a gente para de tossir, a febre vai embora, a gente corta o remédio. É assim. Então, é do humano, né? A gente faz isso mesmo. E aí, voltando ao Carlos, aí o senhor Mariano falou assim, isso era à noite, quando ele conversou com o senhor Mariano. Aí ele falou assim, meu filho, mas ele mora longe, nós temos que ir lá hoje, agora. Aí ele falou, que isso, meu filho? Nós temos que pegar cavalo, ir lá, e tem bicho no caminho, a gente pode encontrar cobra, pode encontrar um animal selvagem, a gente vai morrer no caminho. Aí ele falou, olha, não podemos ir amanhã, porque ele está 3 dias sem comida e sem água. E ele precisa de ajuda, nós temos que ir lá agora. Aí o senhor Mariano foi, né, armou com a espingarda, né, ele podia encontrar uma onça no caminho, naquele tempo, e foi com ele. Quando chegou lá, realmente, o Carlos estava sem água e sem comida há 3 dias, e mais um dia ele já não podia sobreviver. E ele já levou remédio para ele, e o senhor Carlos ficou curado da hanseníase, com os remédios que ele levou. Né? Então, esse foi o primeiro caso da cura. Depois, a da filha do coronel Afrânio. Aí eu botei o nome da filha e do marido dela, Adriana e Anselmo. Bom, esse coronel era um coronel muito poderoso, tinha uma fazenda modelo mesmo, uma fazenda maravilhosa. Na fazenda tinha médico, tinha igreja, tinha tudo. E ele tinha uma filha única, chamada Adriana, que se casou com o Anselmo. Foi uma festa, aquelas festas de roça de 3 dias, sabe? Dança, comida à vontade, mandou matar boi, mandou matar porco, todo mundo foi convidado, aquele festão. Alguns meses depois que a filha se casou, a filha adoeceu. E ele mandou chamar os médicos mais famosos para socorrer a filha. Ninguém achava nada na menina. Ninguém conseguia saber que problema era aquele. Aí, na casa, tinha uma empregada que chamava Mariana, que conhecia já Eurípides Bassanufo. Conhecia, sabia que ele curava as pessoas. E aí ela ficou, será que eu falo alguma coisa? O coronel vai brigar comigo, né? E o coronel era muito católico. Aí ela só vendo a menina piorar, e ela gostava da menina como se a menina fosse filha dela. Aí ela falou assim, eu vou falar com a senhora. Aí chegou assim, olha, eu conheço um santo homem
que eu acho que ele vai lhe dar um remédio que vai curar a sua doença, senhora. A senhora não quer tentar? É daqui perto, é de Sacramento, a senhora não quer ir? Aí ela conversou, e essa moça gostava muito de Mariana, que Mariana criou ela praticamente, né? Uma empregada muito antiga da casa. E aí a Adriana falou assim, tá bom. Aí chamou o marido dela e falou, Anselmo, meu filho, vai lá na casa desse moço chamado Eurípides Bassanufo. Mariana falou comigo que ele cura, ele tem remédio para tudo. Quem sabe ele vai curar a minha doença? Aí o marido argumentou, mas já sabe, né? O marido é o cabeça do casal, mas a mulher é o pescoço, né? E ele foi atrás de Eurípides. Quando chegou lá, quando ele ia bater na porta, Eurípides abriu a porta e falou, meu filho, ainda bem que você chegou. Aí ele falou, ué, o senhor nem me conhece? Não, conheço, olha, aqui tem um xarope que ela vai tomar e essas umas cápsulas que você tem que dar também, e deu a receita para ele. Pode ir, vai com Deus. Ele parou e falou, esse cara é doido, eu vou jogar isso fora. Aí pegou o xarope, jogou, as cápsulas jogou longe, né? O saquinho jogou longe. Chegou em casa, a esposa falou, e aí, você achou, Anselmo? Ele, não achei ele, não. Não achei ele, não. Só que a moça começou a piorar mais. Aí a esposa falou, Anselmo, pelo amor de Deus, vai lá, meu filho. Vai lá de novo, vai que dessa vez você acha ele. Vai lá. Aí o Anselmo falou, eu não vou, né? Imagina se ela morre, né? Eu não quero que ela morra, vou lá. Aí quando chegou lá, antes dele ameaçar bater, eu disse, meu filho, ainda bem que você voltou. Aqui, tem um xarope novo aqui para você, mas as cápsulas que você jogou fora estão embaixo da ponte, num cantinho perto da pedra, a chuva não molhou nem nada, pode ir lá pegar. Aí ele falou, ficou espantado, né? Aí levou as coisas para casa, primeiro ele foi falar com o coronel, né? Aí o coronel, foi falar primeiro com o coronel nada, deu para a esposa começou a tomar o remédio, né? Mariana ajudando, deram o remédio e a menina começou a melhorar. E aí o pai estranhou aquilo, não teve nenhum médico aqui, nada, como é que essa menina começou a melhorar? Aí o Afrânio com medo, né? O Anselmo com medo contou pro coronel. E para assombro de todos, o coronel não ficou com raiva, nem ficou aborrecido, ele agradeceu muito ao Anselmo e até ajudou Eurípides em algumas coisas que ele precisava. Esse é um. Depois, a da Dona Meca. Lembra que a Dona Meca tinha uma doença estranha, que desmaiava, passava mal, que ninguém sabia? Depois que Eurípides se tornou espírita, ele descobriu que a mãe estava com um problema espiritual. E aí, através de passes, água fluidificada, muitas orações, a mãe, esse espírito que acompanhava a mãe, foi ajudado e a mãe se tornou uma grande aliada dele. Acabou o problema dela, ela começou a tomar posse da vida dela, fazer as coisas dela, e ela foi muito agradecida ao filho, porque ela nunca ia saber o que ela tinha, né? Depois, um parto feito por bicorporeidade, né? Quem não está familiarizado com isso, a bicorporeidade, é quando uma pessoa está num lugar, ele vai em espírito em outro lugar e ele se materializa lá e faz o que tem que fazer. Isso é uma mediunidade não muito, é rara, né? Não é popular, né? Todo mundo que tem isso não, isso é muito raro. E acontecia que Eurípides, os alunos até conheciam, quando Eurípides estava dando aula, se ele parasse um pouco, botasse a mão na cabeça e fechasse os olhos, os alunos já sabiam, ele foi em algum lugar. Né? Eles já sabiam. E quando ele voltava, ele contava onde foi, e depois eles sabiam a notícia do acontecer. Nesse dia, ele falou assim para os alunos, olha, eu agora vou fazer um parto, mas está vindo
o marido dessa parturiente me buscar para o parto. Mas eu vou lá primeiro. Então, quando ele chegar, vocês até levantem. Antigamente tinha isso, né? Chegava na escola, todo mundo levantava, os alunos levantavam, e aí falavam bom dia, boa tarde. Isso não é coisa de dorama, não, isso acontecia no Brasil. O pessoal levantava. Eu lembro quando eu era adolescente, quando eu ia na escola, tinha que levantar. A professora só olhava pra gente, todo mundo ficava em pé, né? Aí, bom dia, boa tarde, não sei o quê. E só sentava quando a professora mandava sentar. Ainda tinha isso. Aí, quando ela falava, podem se sentar. Ou a visita, né? Chegar, pode se sentar. Aí eles sentaram. Então, Eurípides falou para eles cumprimentarem a pessoa. Então, eles botam a mãozinha lá. Os alunos ficaram quietinhos. Daqui a pouco, veio o marido, né? Veio de cavalo, correndo, não sei o quê. Entrou na sala. Seu Eurípides. Aí ele assim, sim, pois não. Aí ele falou, seu Eurípides, eu vim buscar o senhor, que a minha mulher está tendo neném, e tem uma dificuldade lá, eu vim buscar o senhor para o parto. Aí ele falou, mas eu já fui lá. Aí, não pode, seu Eurípides. Da minha casa para cá só tem uma rua. E eu estava na rua. Eu vinha, mas o senhor não foi. Então eu vim buscar o senhor. Aí ele falou, mas meu filho, eu já fui lá, já fiz o parto, é um menino. Tá tudo bem, sua esposa está bem. Não, o senhor vai comigo. Pode levantar. Aí Eurípides foi com ele. Quando chegou lá, quando ele entrou na casa, a esposa dele falou, ué, seu Eurípides, por que você voltou? Eu estou bem, está tudo bem. Então isso foi uma prova de que Eurípides tinha essa mediunidade, né? Espetacular. A menina com meningite também foi muito legal. Ele soube que tinha essa menina que estava com meningite. Se hoje em dia meningite é uma doença gravíssima, que tem que se tomar muito cuidado, ficar em isolamento e tudo, imagine naquela época, sem recurso, sem nada. Era morte fatal, né? Muitas doenças naquela época não tinham cura, né? Eu já contei isso algumas vezes, que o meu sogro tinha um livro de medicina falando sobre as doenças. E pena que eu não fiquei com esse livro, que ia ser maravilhoso. Eu ia botar até no telão para vocês verem. Porque estava escrito no livro assim, se o paciente tiver nó nas tripas, não tem nada a fazer. Nó nas tripas era apendicite. E hoje em dia é facinho. Você chega lá, é apendicite, dá um cortezinho de nada, a pessoa fica um dia só para ir para casa. Né? Naquele tempo matava, não tinha o que fazer. Então, meningite era uma doença dessa. E Eurípides foi com seus remédios para visitar essa criança que estava com meningite. No caminho, ele foi abordado por um assaltante. E o assaltante falando que queria que ele passasse o dinheiro, o relógio, não sei o quê. Ele falou, mas meu filho, eu não tenho nada, eu sou um médico. Aí ele falou, então, o senhor é médico, você é rico? Vai passar o dinheiro para cá? Aí ele falou, não, meu filho, eu sou médico pobre. Então eu não tenho nada. Olha, o que eu tenho aqui, mostrou a bolsa dele com os remédios, só isso que eu tenho, meu filho. Aí ele falou, eu não acredito no senhor. Ele falou, eu estou indo para um atendimento agora. Aí ele falou, que atendimento? Eu vou visitar uma menina que mora aqui perto, que está com meningite. Aí o homem começou a chorar, se jogou no chão e falou, é minha filha, Senhor Deus. É minha filha. Eu estou tão desesperado porque eu não tenho recursos para cuidar da minha filha, que eu saí de casa pensando em assaltar alguém para ter algum recurso para ajudar a minha filha. Aí Eurípides falou assim, não precisa, meu filho, vamos lá que ela vai ficar boa. E foi lá e curou o menino. Tem o caso da Dona Maria Modesto Cravo, que também era uma senhora que tinha posses e tinha uma doença estranha, parecida com a mãe do Eurípides, e ninguém conseguia curar, né? Ninguém acreditava naquela doença, porque as doenças mentais, hoje em dia a gente sabe que depressão é uma doença mental, né? Ansiedade é uma doença mental. Antigamente, doença mental era maluquice. Maluquice que tinha que internar. Muitas famílias trancavam a pessoa dentro do quarto, num canto de casa, trancavam numa casa separada, só iam lá dar comida, né? E faziam isso com os especiais também. Nascia uma criança especial, ela
era separada da família. E essa senhora também tinha esse problema, né? E aí Eurípides logo viu que era um problema de mediunidade, né? Ela tinha uma mediunidade desequilibrada e com passes magnéticos, muita oração, água fluidificada, ela ficou boa disso. Só que ela ficou tão encantada com tudo que ela viveu ali, como ela melhorou, que ela fez um hospital psiquiátrico famoso em Sacramento. Porque aí ela viu quantas pessoas como ela, que não tinham recursos, que tinham doenças mentais, e as doenças eram mais espirituais do que mentais. E também a cura de difteria, de Jacob e Salomão. Esse Jacob e Salomão, ele tinha difteria. Naquele tempo, difteria também era mortal. E ele só agravando, e todos os médicos vinham e falavam, é difteria. Difteria não tem jeito, vai morrer. Vai morrer porque está agravando, as febres estão muito grandes, ele agora já tem convulsões e ele vai morrer. Não tem remédio para isso. Chamaram Eurípides e ele com os remédios de homeopatia dele, muita oração e tudo, e esse senhor ficou bom da difteria, que foi um caso assim assombroso, porque a difteria não tinha cura mesmo. Ele ficou bom e se tornou um aliado de Eurípides, né? Como hoje em dia, quando a medicina diz que o caso é difícil ou não tem cura, e espiritualmente os espíritos curam aquela pessoa, o que os médicos falam? Deve ter sido um diagnóstico errado. A gente não viu. Isso a gente não viu. É possível, mas a grande maioria não admite, né? Graças a Deus, nós agora temos um número muito grande de médicos espíritas que acreditam. Até eu tive notícia um tempo desse sobre médicos do CTO, que falam assim, o paciente fala assim com ele, doutor, eu estou tratando aqui o meu câncer, mas eu estou fazendo tratamento espiritual também. Aí o médico, o que a senhora está fazendo? Para indicar para os meus pacientes. Bonitinho isso, né? É bom quando a gente sabe que as pessoas dão valor à espiritualidade, né? Sabe que os espíritos estão aqui ao nosso lado, em todo momento, nos curando. Eles nos curam mesmo, de coisas que a gente até não sabe que tem. E eles estão ali, do nosso lado, nos curando, nos auxiliando. É só a gente fazer uma prece, pedir, que eles estão aí nos auxiliando. Bom, aí eu botei uma frase vermelha assim que diz, frequentemente ele ia à casa das pessoas enfermas sem ter sido chamado, através da sua mediunidade. Metido ele, né? Ele estava em casa e pensava assim, igual do seu Carlos, né? Alguém aqui está precisando de mim. Ele levantava e ia para a casa da pessoa. E a pessoa, seu Eurípides, nem chamei o senhor. Eu sei, minha filha, vai lá em casa, sabe? Os espíritos avisavam a ele. E ele ia à casa. Por isso que eles falavam, ele era um médium de Jesus. Ele tinha uma mediunidade desse nível, né? Dessa cumplicidade com os espíritos. E os espíritos se utilizavam dele para falar do Evangelho de Jesus. Coisa maravilhosa, né? Fundação do colégio. Agora vamos voltar lá no colégio. Com a conversão ao espiritismo, as coisas no Liceu Sacramentano ficaram difíceis. Os alunos rarearam, os móveis foram recolhidos, o prédio foi requisitado pelos proprietários, conforme relatam Corina Novelino e Armilon Ribeiro de Melo, no auge do desalento, Eurípides recebe uma visita de um espírito de alta envergadura, mas repele-o, imaginando que o seu estado de desespero não atrairia, senão um espírito mistificador. Mas o visitante insiste, deixa o médium inconsciente e escreve por seu intermédio. Olha, os espíritos são tão bondosos conosco, que quando a gente teima com os espíritos, ele derruba a gente e escreve. Olha só que maravilhoso. Né? Porque ele fala, ele vai interferir, ele não vai deixar, ele não vai acreditar. Então fica inconsciente aí.
Aí ele foi e escreveu. Porque ele não acreditava que aquele espírito de alta envergadura ia escrever por ele. Não, não mereço isso. Olha a mensagem. Meu filho, não feche a escola. Apague da placa o nome Liceu Sacramentano, que guarda resquícios de vaidade humana, e coloque colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. Repetiu, monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Jesus, ou serva de Deus. Maria veio falar com ele. E ele tinha uma devoção a Maria, que era uma coisa. E por que astronomia? Por quê? Né? Em Sacramento, eles fizeram um laboratório de astronomia, que vem pessoas do mundo inteiro para estudar lá. Porque a conjunção estelar, aonde foi feito esse laboratório, é especialíssima. Então, os cientistas encontram naquele lugar coisas que eles não encontram no resto do mundo. É um local diferenciado para o estudo das estrelas. Olha só os espíritos é que sabem disso, né? É aquilo que eu falo, né? A gente não tem olhos para ver depois da curva. A gente não sabe o que vem na nossa frente. A gente está caminhando aqui, mas lá na curva a gente não consegue ver mais. Mas Deus vê. É quando a gente está passando por um problema difícil, quando a dor nos visita, quando a gente fica desesperado, angustiado, com medo. A gente tem que confiar nisso, que a gente não tem olhos para ver depois da curva. E sempre Deus reserva para a gente o melhor. Sempre. Se a gente fizer uma retrospectiva da nossa vida, de 10 anos para trás, e começa a pensar em tudo que nos aconteceu 10 anos atrás, e a gente vai vendo como é que a gente está agora, a gente vê quantas lutas a gente venceu. Quantos desafios foram colocados na nossa mão. Quantas dores nós passamos e hoje como nós estamos. É que a gente não faz essa retrospectiva. Quando eu estou passando por alguma coisa difícil, eu penso assim, Delma, tu já passou coisa pior. Delma, lembra daquilo? Lembra? Aquilo não passou? Vai passar também. Né? Agora, porque Deus muda os nossos problemas. Uma vez é problema de saúde, aí a gente vence. Outra vez é problema financeiro, aí a gente vence. Outra vez é um problema de convivência familiar, aí a gente vence. Aí outra vez é um problema no nosso trabalho, aí a gente está na luta, né? Altos e baixos, altos e baixos. Porque o dia que a gente não tiver mais problema, a linha está reta. E aí a gente já vai para o plano espiritual. Porque a vida é assim, é altos e baixos. O dia que a linha da nossa vida ficar retinha, a gente partiu. Agora é nova oportunidade, é nova vida. O consolo que a gente vai ser bebê de novo, né? Vai ser bonitinho de novo, vai começar tudo outra vez. Esse é o nosso consolo. Ai, Maria. Agora nós vamos falar de Eurípides, das encarnações dele. Por que a gente vai falar? Tudo que a gente... Está quase na hora, né? Agora que eu olhei para o relógio. Eu vou ter que comer. Bom, por que a gente vai olhar as encarnações do Eurípides? Porque Eurípides, como todos nós, somos espíritos que viemos de outras encarnações. Em outras encarnações nós vamos aprendendo. Com cada vida que a gente tem, nós vamos aprendendo. Aprendendo. E cada novo desafio, cada nova existência é para a gente aprender uma coisa diferente. Então, se a gente pensar na nossa existência agora, nós temos que aprender uma coisa. O que será que nós temos que aprender? Eu tenho um amigo que fala assim, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso?
quando está acontecendo uma coisa difícil para a gente. O que eu tenho que aprender com isso? Então vamos ver o que Eurípides passou. Ele primeiro foi Marcos, o discípulo de Jesus, que está nesse livro A Grande Espera. Depois ele foi Inácio de Antioquia, no século II. Depois ele foi Rufus, um escravo. Depois ele foi Johann Gaspar Lavater, um pastor. Depois Eurípides. Eu vou correr aqui, que eu fiz um por um e não vai ter tempo de falar. O Marcos, ele é autor do Evangelho, o Evangelho que contava as curas de Jesus. Olha, Eurípides, curas. Ele contou as histórias de curas de Jesus. Foi muito importante. Ele foi Rufus, um escravo. Ele era um escravo dedicadíssimo ao seu senhor. Só que um dia o dono dele falou que ele teria que jurar fidelidade ao imperador e aos deuses de Roma. E ele se negou e disse: eu sou cristão. E aí, por isso, ele foi morto. Ele foi morto por causa disso, porque ele era cristão. Ele dizia: eu continuo obedecendo ao imperador e aos meus donos, mas eu sou um espírito livre. Eu acredito em Jesus Cristo. E por isso ele foi um mártir. Então Marcos foi o primeiro mártir, depois ele, depois... Isso, menino. Isso não. Depois ele foi um pastor protestante. Esse pastor era maravilhoso. Ele estudou uma ciência chamada fisiognomia, que estuda as feições do rosto das pessoas, que falam sobre o caráter e a personalidade da pessoa. Muito interessante isso, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Ele acreditava na sobrevivência da alma e na comunicação dos mortos. Ele recebia espíritos, escrevia cartas que ele mandava para os católicos que ele conhecia, que eram de cabeça mais aberta. Ele era pastor e ele falava sobre a vida após a morte. Tinha uma imperatriz russa que ele se comunicava com ela, ele sempre escrevia e contava isso para ela. Que isso, menino? Vamos me derrubar. Bom, esse é o último. Então, nós chegamos ao final da nossa conversa hoje sobre Eurípides Barçanufo, pensando assim, pelo menos essa foi a reflexão que eu tive quando eu acabei de fazer a palestra. Todos nós somos espíritos criados com amor por Deus. Temos todos a nossa trajetória. Todos nós, sem exceção, viemos progredindo de encarnação para encarnação. Hoje, agora, aqui, nós somos a melhor versão de nós mesmos. A melhor versão. Aí você pensa assim, poxa, eu sou a melhor versão, hein? Mas nós somos a melhor versão. A gente não mata mais, a gente não engana, a gente não rouba, a gente não faz maldade com as pessoas, a gente não odeia, a gente não envenena, não incrimina. A gente não faz mais nada disso que a gente já fez. Nós aprendemos com os nossos erros. Agora nós temos mais para frente. Temos mais encarnações à nossa frente. O nosso objetivo nessa encarnação, nesse momento, é melhorar a cada dia. Buscar a nossa melhora. Ler coisas que vão abrir o nosso entendimento. Conversar com pessoas que possam clarear, ouvir outras pessoas que têm pensamentos diferentes da gente. Eu estou encantada com o Haroldo Dutra. Ele fala coisas comigo que às vezes eu tenho que pausar a palestra para pensar. Porque ele desperta coisa em mim que eu nunca podia imaginar. E como outros palestrantes também, que eu amo muito. Então vamos ouvir outras pessoas, vamos raciocinar sobre elas. Vamos mudar o nosso agir, o nosso pensar. Vamos pensar que nós somos espíritos eternos e viemos aqui para melhorar, a gente não veio para passear.
A gente não veio para ganhar dinheiro, que a gente não vai levar, felizmente. A gente não vai levar isso, não vai levar nenhum bem material. A gente só vai levar o que a gente aprendeu, o que está aqui na nossa cabeça, o que está aqui no nosso coração. É só isso que a gente vai levar para outra existência. Lembra que Eurípides foi pastor, mas ele foi escravo também. Na escravidão ele tinha que aprender uma coisa. Quando ele foi pastor, ele tinha que aprender outra. Quando ele foi Eurípides, ele tinha que aprender outra. E agora ele é auxiliar de Jesus. Ele auxilia Jesus nas tarefas da educação do planeta. Ele está ali, com Jesus. Que espírito maravilhoso. É por isso que a gente tem que estudar história. Porque história vai nos mostrando que nada é de graça. Tudo é com muito trabalho, com muito esforço, confiança em Deus. Quando a gente confia, quando a gente está conectado com a espiritualidade, tudo nos chega no momento certo. Eu acho que aí eu botei a figura de Jesus aqui, porque Jesus é que está sempre nos amparando, nos socorrendo, nos guiando nessa presente e futuras encarnações. As passadas também, sempre Ele esteve ao nosso lado. Então que Jesus nos abençoe na tarde de hoje, nos fortaleça para o bem, para que a gente possa dar o melhor de nós ainda nessa encarnação. Muito obrigada. Me fez chorar. Nós te agradecemos demais, Thelma, essa palestra maravilhosa. Até brinquei com ela de início, né? Eu falei, nossa, falar de Eurípides dá 500 palestras, né? Tá mesmo, porque é maravilhoso esse espírito, né? É uma coisa muito gostosa de falar dele. Então agora nós vamos pedir a nossa presidente, que ela vai dar uns recadinhos. Eu iria dar, mas para ela, né? Mais importante, a gente vai obedecer muito mais. Boa tarde a todos. Ela me deixa encabulada. A recíproca é verdadeira. Então, nós estamos com vários recados aqui, mas nós vamos frisar mais alguns dessa semana, tá bom? Porque nós temos aqui um evento beneficente que vai ser em benefício do CEMICA, Centro Espírita Missionários da Caridade, que fica lá no Cremeri. Vai haver aqui um show mesmo de música clássica com a nossa Natasha Mequena. E ela é uma cantora extraordinária, profissional com a música clássica. E ela vai fazer esse show aqui na casa, porque aqui é maior, e em benefício ao Missionários da Caridade, que está precisando colocar o telhado lá, que teve problema, eles estão com dificuldade financeira. Então, vamos ver se a gente ajuda. Vai ser dia 16 de maio, às 7h30 da noite, né? 19h30. Os ingressos estão sendo vendidos aqui na nossa livraria. E também na Livraria Espírita Oswaldo Cruz e aqui. Né? Vamos tentar ajudar esse centro que precisa muito, é um centro muito sério nas suas tarefas. Nesse mesmo dia 16, nós vamos ter aqui um encontro com Jesus às 15 horas. Nesse horário aqui da palestra, será um encontro com Jesus. É uma atividade que o setor de arte está organizando. Todos podem vir normalmente para a palestra, que será nesse horário. Provavelmente se prolongue até umas 4h30, por aí, mas às 15 horas vai ter início. E no sábado agora, no próximo sábado, dia 9, véspera do Dia das Mães, nós vamos comemorar aqui o primeiro aniversário do grupo de Mãos Dadas, que é o grupo que trabalha com as pessoas enlutadas, com as pessoas que sofrem a perda dos entes queridos e muitas vezes não se conformam. Nós temos esse trabalho aqui na casa, todo segundo sábado de cada mês, às 10 da manhã, de 10 às 11.
Mas este sábado é a comemoração do aniversário do grupo, o primeiro aniversário. Nós vamos ter aqui a nossa irmã Ana Tereza Camasmi. Ela é uma oradora muito conhecida, internacional. Ela anda esse Brasil todo nos congressos, todos os congressos ela sempre está presente. Ela se prontificou com a maior boa vontade, uma pessoa ocupada do jeito que ela se prontificou e vem. Vai começar antes da hora, antes das 10, exatamente por necessidade dela. Então vai ser às 9h30 da manhã, no dia 9, véspera do Dia das Mães. E no mesmo dia 9, nós vamos ter às 18h30, aqui na casa, estamos cheios de atividades. A noite do pastel, da mocidade. A mocidade está organizando a noite do pastel exatamente para ajudar. Eles estão querendo reformar uma sala que nós temos lá em cima, adaptar a sala ao gosto deles, arrumar tudo direitinho, e fica um pouquinho, um dinheirinho que para casa fica puxado. Então a própria mocidade está trabalhando para conseguir fazer a reforma. Então será a noite do pastel, dia 9, às 18h30. Mas às 15 horas nós vamos ter a nossa reunião normal aqui, tá? Às 15 horas. Então nós vamos ter reunião 9h30 da manhã, às 15 horas a reunião pública e às 18h30 a noite do pastel. A noite do pastel também, o ideal é que comprem o ingresso ali na livraria, para que os organizadores tenham ideia da quantidade de material que vão usar, que vão confeccionar os pastéis. Então, por favor, deem uma ajudinha também à mocidade para que tudo saia contento, não é? Tem aí um representante da mocidade aí. Eu vou ficar por aqui, porque as outras coisas a gente avisa outro dia para não baralhar muito na cabeça, né? Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo muito a nossa querida Delma, que trouxe essa palestra tão maravilhosa para nós, onde temos tanto material para pensar. Então, Senhor Jesus, nosso Mestre querido, aqui estamos agradecendo profundamente por este momento de oração, por este momento em que tivemos tão perto de nós o nosso querido Eurípides Barçanufo, esse exemplo de espírita, de trabalhador do bem, essa criatura que nos deixou um legado tão maravilhoso para que nós possamos nos espelhar nele, Senhor. Rogamos neste momento que a espiritualidade desta casa possa abençoar as águas que serão agora utilizadas por todos os que virão tomar o passe, que essa espiritualidade possa abençoar a todos nós aqui neste salão e nas demais dependências da casa, todos aqueles que estão com nome aqui na nossa cesta de pedidos. Rogamos muito, Senhor, por todos os necessitados também que estão em nosso pensamento neste momento, criaturas queridas, das quais nos lembramos com carinho neste instante. Agradecidos uma vez mais, Senhor, por tudo que temos recebido em nossa vida, nós pedimos licença para terminarmos a nossa reunião da tarde. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos passar ao passe.